paz do Senhor e bem-vindo ao templo central da Assembleia de Deus. Somos Igreja Família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe todos os teus sonhos. A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um domingo de aprendizado em que Deus vai com certeza consolidar coisa nova do reino no nosso coração. Amém? Por gentileza, esse período é bem rapidinho. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Senhor, obrigado pela tua palavra. Por favor, nos revela o Espírito por detrás da letra, para que nós possamos sair daqui, não da mesma forma que entramos, mas com a certeza de que o Senhor falou conosco. Nem precisa ser aquilo que a gente quer ouvir, mas de fato é aquilo que precisamos ouvir da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Sente dando glória a Deus, irmão, por gentileza. Essa lição é uma lição bem importante com relação à sua aplicação. Vai falar do livro de Êxodo. Quando você vai falar de Êxodo, é interessante também fazer um pano de fundo do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A interpretação deles, lá em Atos capítulo 7, versículo 58, o texto diz que um anjo desceu, um anjo, não era um anjo aleatório, creio eu que dentro de um aspecto de teofania ou uma manifestação de Deus, o anjo vinha até o monte e liberava, entregava esses rolos, não em papel, mas no coração de Moisés, no monte. Então Deus visitava o monte e entregava a Moisés todo o Pentateuco. É interessante que para a gente às vezes digitalizar, escrever uma mensagem, um texto no WhatsApp demora alguns minutos, mas o que Deus colocava no coração de Moisés, na verdade, era o Pentateuco por completo, eram pergaminhos não mais de forma física, mas espiritual, e esse era o propósito de Deus. Não dá para o povo regras litúrgicas numa rocha ou em papiros, mas era colocar essa palavra no monte dentro do coração do povo. Por isso que o salmista talvez expressa essa dimensão que Deus tinha com o povo anteriormente. Escrevi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o Pentateuco vai trazer a revelação de Deus da eternidade para a terra. O termo Gênesis no hebraico significa Bereshit, o Êxodo Shemot, Levítico Vaikra, Números Bamidbar e Deuteronômio Devarim. Pastor, por que você está falando a interpretação ou a tradução desses livros? Porque é importante pegar a raiz para que eu possa entender o contexto. Bereshit significa em princípio. Êxodo, os nomes, quando a gente vê Êxodo, passagem ou saída, é num grego mais tradicional. Mas o Antigo Testamento, o texto veterotestamentário, foi escrito no hebraico. Então, Êxodo significa os nomes. Levítico, chamou. Números, no deserto. Deuteronômio, Devarim, no hebraico, as palavras. Então, perceba, juntando todos os 5 livros, preste atenção, o que Deus estava querendo colocar para que Moisés fizesse, colocar isso no coração do povo. Juntando todos os livros com a sua tradução literal, juntando uma variação textual, porque a Bíblia no hebraico era de trás para frente, não tinha nem ponto nem vírgula, ficaria assim: em um princípio, Deus os deu nome, o livro de Êxodo, e os chamou ao deserto para vos dar a palavra. Então aí está o rolo do Pentateuco traduzido. Em um princípio eterno, Deus os deu nome e os chamou ao deserto para vos dar a palavra. Começa aqui a lição, e é muita atenção para nós, que Deus sempre vai nos dar coisas extraordinárias, não quando você estiver numa rede preguiçosa para deitar, mas é muito provável que no deserto Ele vai te entregar o milagre e principalmente mais do que isso, a palavra. É no deserto que Ele faz isso. Por esse motivo Ele pega Moisés e coloca no deserto. E o texto começa a falar um pouco sobre o aspecto de Moisés, esse homem do Antigo Testamento, que foi um dos principais homens. Eu sou, sim, admirador nato de Moisés pela sua liderança, pela sua compaixão, pela sua entrega. Moisés morreu com 120 anos, isso está lá em Deuteronômio capítulo 34. Moisés ficou 40 anos no Egito, 40 anos na casa do Jetro e 40 anos no deserto. Então Deus subdividiu em 3 etapas a vida de Moisés.
40 anos no Egito, 40 anos na casa do Jetro e 40 anos no deserto. Filho de Joquebede e Anrão, Moisés significa no hebraico Moshe, ou seja, tirado das águas, fazendo uma projeção profética para Cristo, que pós o batismo seria tirado das águas. Então Moisés começa a dar sombra para Cristo lá na frente. Moisés é da tribo de Levi, é da família do Coate, ou seja, Moisés era coatita. E o primeiro ponto começa a aplicar para a gente o Deus que encontra. Perceba. O Deus que encontra. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse anjo do Senhor, quando você vê na sua Bíblia aí com letra maiúscula, uma caixazinha um pouco maiúscula, esse anjo do Senhor não é um anjo normal, não é um anjo comum, não é um querubim, nem um serafim, nem um arcanjo, nada disso. Esse anjo do Senhor com a letra maiúscula, nós chamamos um termo teológico de teofania, ou seja, é a própria manifestação de Deus na terra, para que o povo ainda não comece a enxergar aquele Cristo que era um mistério oculto guardado no seio do Pai, revelado lá no Novo Testamento. Então Cristo já se manifestava desde o Antigo Testamento, ainda camuflado, maquiado, para que o povo fosse preparado para sentir e perceber a sua revelação no Novo Testamento. Então perceba, o Deus que encontra. O segundo parágrafo da lição diz assim: o deserto é uma escola e não um castigo. Então Deus encontra Moisés agora no deserto para começar o início do propósito a qual Deus tem instituído para Moisés. Ou seja, Deus agora coloca Moisés para vos dar a palavra, para que essa palavra que fomentasse e ardesse dentro dele, ele pudesse multiplicar para um povo, mais de 2 milhões de pessoas. Deus chama Moisés para um privado com ele, para algo maior. E eu preciso entender que todo deserto que Deus me coloca não é para me matar, irmão. Deus não é nenhum genocida ou homicida. Deus nos leva para o deserto, porque no deserto lá você não vai ficar desatento. Lá não vai ter o trabalho, lá não vai ter o boleto para pagar, lá não vai ter a preocupação com a saúde, lá não vai ter a preocupação com a minha sogra, com o meu casamento, com os meus filhos. No deserto é o lugar onde Deus marca com você um encontro privado. É um deserto, um lugar hostil, calor, quente, areia quente, cansaço, fadigante. Deus te enxuga totalmente, tira tudo de você, para que só sobre ele, para poder ser íntegro, pleno dentro de nós. Ou seja, é no deserto é que Deus faz as grandes coisas dentro de nós. O segundo ponto diz: o Deus que ouve. O Deus que ouve, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Ou seja, Deus ouve, Deus vê e Deus faz. Tanto é que dentro dos seus atributos de onipresença, onipotência e onisciência, Deus aplica essas vertentes. Ou seja, Deus continua ouvindo, Deus continua vendo e Deus continua fazendo. No entanto, nem sempre seremos atendidos, porque nem sempre a nossa expectativa de atendimento de Deus bate com o projeto e o propósito dele. Senhor, já estou orando 1 ano, 2 anos fazendo campanha, meu joelho está em carne viva e a resposta não vem. Claro, fica tranquilo, o teu deserto ainda não foi literal, ainda não acabou. Deus está no controle, te conduzindo no tempo dele, na cadência dele, no tempo dele. Ele vai te fazer chegar na fita de chegada. Mas é com Deus. Mas acredite, ele continua vendo, ele continua ouvindo, e no tempo certo ele vai fazer. É porque a gente é muito precoce. A gente orou agora na escola bíblica de 7h30 da manhã, e das 9 horas a gente já quer a resposta. Fica tranquilo, até porque a resposta não é física, começa nas regiões celestiais, começa no ambiente espiritual, para que depois possa vir ser pleno no físico. Deus já está movendo as águas em teu favor. Você crê nisso, crente? Talvez alguém precisava ouvir isso aqui. Deus já está movendo as águas em teu favor. Deus já está enviando uma baleia, talvez para te engolir, para te colocar de volta no propósito. E é dentro desse propósito é que você vai conseguir ser pleno e assim viver o sobrenatural de Deus. Quantos estão aí, crente? O terceiro ponto diz: o Deus que envia. Foi um dos pontos mais fortes que eu achei na lição, a questão de Deus enviar. O texto diz assim, é interessante, que diz assim, ó, o Deus que envia, mas o texto diz assim, ó, vem. Irmão,
Se você pegar uma questão de português, que a gente estuda no ensino fundamental, enviar não é vem, enviar é vai. Só que para Deus é incrível que eu digo assim, ó, eu vou te enviar, mas vem, porque eu já estou dentro do deserto e você não vai fadigar, não vai padecer, não vai morrer. Então Deus não te envia, irmão, de qualquer jeito, ao léu. Ele te envia, mas ele já está lá. Ou seja, vem Moisés, vem Moisés, vem Moisés. Eu vou te fazer, eu vou te conduzir, vou te levar ao deserto, mas você não vai só, eu vou contigo. Então quando Deus te envia... Pastor, Deus me enviou lá para a África, ele já está lá. Deus me enviou lá para uma boca de fumo para evangelizar, ele já está lá. Deus me enviou lá para um hospital e eu estou com medo de ir lá, Deus já está lá. Então todo ato de enviar de Deus é porque certamente ele já decretou que a presença dele já é manifesta no lugar. Deus vai na frente sempre preparando lugar para você, crente. Até o teu deserto foi preparado por ele. Pastor, mas eu foi na UTI. Não tem problema. Quando aquele aparelho apagou, ele estava lá para fazer voltar de novo. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Ou seja, Deus usa pessoas que estão em atividade para enviar para um propósito que não é terreno, mas é eterno. O outro parágrafo diz assim, ele era a resposta de oração para a sua geração. Irmão, cada um de nós nasceu com um propósito na terra. E eu tenho muita certeza e convicção disso, que você é resposta de oração para alguém próximo de você. Talvez para essa nação, você é resposta de oração. Deus não restringiu e limitou isso somente a alguns homens do Antigo e Novo Testamento. A nossa geração ainda é resposta de oração para muitos. Perceba que em Êxodo capítulo 4, aqui fala um pouco da restrição. Moisés, ele arranja uma desculpa para Deus. Senhor, não dá para mim ir lá porque eu sou um homem não muito eloquente. Eu quero abrir uma aspas aqui para o irmão. Que quando Moisés ele trata do termo eloquente, no hebraico significa lidshé. Lidshé é um temperamento, é um sentido temperamental. Ou seja, irmão, talvez isso aqui caia um pouquinho por terra. O fato de a gente ter aprendido um pouco lá na infância que Moisés era gago. Moisés nunca foi gago, irmão. Moisés era um homem formado em toda a ciência, um general de guerra, chefe de batalhas, um cara que construía pirâmide no Egito. Não dava para ser gaguinho, sentido. Moisés era um cora forte, um general de guerra, um capitão de frente de batalha. Moisés treinava a tropa, não dava para ser gago. Então o que Moisés estava falando? Eu não sou tão eloquente assim, Senhor. Ou seja, o meu sentido temperamental é muito sanguíneo. Se eu for no Egito, eu conheço aquela casa. Eu vou chutar o pau da barraca, vou quebrar tudo. Não vai dar certo, Senhor. É o meu temperamento. Não é a minha dificuldade de falar. Falar, eu comando uma tropa para guerrear no Egito. Mas para falar, na frente de Faraó, sabendo o que ele fez com o povo, e eu estive lá dentro, eu não vou aguentar. O meu temperamento foi muito forte. Me ajuda aí, Senhor. Não é a dificuldade de falar. E Deus envia alguém com temperamento mais melancólico para trabalhar do lado de Moisés. Amém, crente? Então, não era dificuldade de falar, não era uma língua presa, era um temperamento forte e Deus controla esse temperamento, colocando uma pessoa do lado de Moisés para que ele fosse trabalhar. Pastor, tem uma prova? Tem lá em Números capítulo 20, verso 11, Deus fala assim, Moisés, fala a rocha. Moisés pega e fere a rocha, porque tem um temperamento sanguíneo, talvez mais estourado. Talvez Moisés não conseguisse dialogar com o faraó quando fosse frente a frente com ele, por conta do seu temperamento. Amém, crente? O outro ponto fala sobre Faraó, que é um falso Deus. Não existia esse termo Faraó, não era muito comum no Egito. E muito provavelmente esse Faraó era o Faraó Menepta, que até o tempo do êxodo que Moisés estava com 80 anos, era esse Faraó que estava em atividade. Ou seja, o amado de Pitá, Menepta, amado de Pitá. Talvez por esse contexto conceitual do Faraó, eles começassem a aplicar a divindade própria a homens. E todo culto à personalidade, a pessoas, é uma síndrome luciferiana. Quando eu começo a colocar um homem no altar, no lugar do cordeiro, eu começo a ter uma sombra de um culto a Faraó. Hoje eu não vou para o culto porque quem vai ensinar é o pastor fulano de tal. Você está colocando alguém no altar que não é o lugar dele. Esse altar tem um lugar, e é o cordeiro, não é o homem. Então quando eu trago essa questão,
eu estou dando uma sombra de uma projeção profética do anticristo lá na vida de Faraó. Ele se achava um Deus. O anticristo também, futuramente vai se achar um Deus. Por isso que é anticristo, antitipo. Amém, irmãos? Então todo culto à personalidade luciferiana. Essa é a razão que os egípcios saberão quando Deus declarou assim. Eles vão saber quem eu sou, Moisés. Chega lá com Arão. E quando eu for lá, eles saberão quem eu sou. Eles vão saber o quem eu sou. O quem eu serei. O quem eu fui. Ou seja, Deus aplica o seu status atual no eu sou. O ontem, o hoje e o amanhã. Amém, irmãos? Os magos de Faraó, eu não vou me prender muito nessa questão dos magos, mas o que eu posso dizer é que no meio de todas aquelas magias, essas mágicas que os magos faziam, as trevas elas sempre vão atuar na base da mentira. As trevas sempre vão atuar na base da mentira. Eles tentaram camuflar, ludibriar quem estava por perto como testemunha, com os sinais que Moisés expressava que Deus otorgou para ele, com algumas manipulações. Ou seja, as trevas sempre vão fazer de forma mentirosa. Eles fazem até um culto, irmão, que é 99% crente, mas aquele 0,1 é Satanás. E só aquele 0,1 vai contaminar tudo. É interessante, sempre falo isso para meus alunos, que é muito difícil, irmão, alguém morrer comprando um frasco de chumbinho. Se tomar tudo, talvez morra mesmo. Mas se você tomar uma bolinha por dia, é muito provável que não morra. Passe mal, tem problema, vá para a UPA. Todo dia tomando uma bolinha. Quando chegar no final do mês, irmão, muito provável que você tenha todo arrebentado. É assim que Satanás atua. Ele vai colocando uma bolinha, bem pouquinha coisa. E sem perceber, você já está contaminado. Ou seja, as trevas sempre vão atuar na base da mentira. Outro ponto diz o coração endurecido, mas quando fala essa questão de coração endurecido aqui, não é que Deus endureceu o coração. Esse termo aqui é um termo antropomórfico, é um antropomorfismo, ou seja, é Deus fazendo o possível para expressar reações sentimentais humanas na terra. Deus tendo que se limitar. Não foi Deus que pegou o coração lá, mano, do Faraó, vou endurecer, Faraó, esse negócio bem aqui, porque senão tu não vai fazer. Não foi isso. O fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó foi por conta da sua desobediência. E cada vez que Faraó mais desobedecia, Deus aumentava os sinais e Faraó endurecia o coração. Deus falou assim, eu vou endurecer o coração de Faraó. Como? Você vai apertar o coração dele? Não, eu vou enviar mais sinais. Com isso, eu vou endurecer o coração dele. O coração dele vai ser endurecido pela desobediência dele. Porque a desobediência gera endurecimento do coração. E Deus aumentava os sinais. Amém, irmãos? Então, a vara se torna serpente. E essa questão aí é muito clara que o poder de Deus e uma vida consagrada e posta nas mãos de Deus para o seu serviço sempre vai gerar coisas sobrenaturais. Se percebe que a vara de Arão se tornou uma serpente e engoliu a outra serpente daqueles magos, os mágicos que estavam ali. O outro ponto fala sobre águas em sangue. Deus converteu aquilo que era fonte de vida, agora passou a ser fonte de morte por conta da desobediência do povo. As imitações feitas pelos magos fez com que tudo isso gerasse um impacto, mas ainda assim o faraó se autodegladiava de raiva, sabendo que mesmo com os truques dos magos, ele estava perdendo. Ele não estava ganhando. Ele tinha consentimento de que o Deus que estava sendo apresentado ali pela vida de Moisés era de fato o Deus verdadeiro. Fique de pé, por favor. Deixa eu só terminar a lição. Satanás sempre vai trabalhar com fake news, porque ele pega uma verdade, essa verdade que é Cristo, ele tenta manipular e deturpar para fazer com que você perca o alvo, perca o foco. Aquela fake news dos magos também foi até mesmo para Moisés. Só que Moisés estava tão centrado naquele anjo que falava por trás da sarça, que ele não deu ouvido para aquela questão visual. Moisés passou a enxergar não pela ótica humana, mas Moisés passou a enxergar pela visão. A vista te limita ao agora, mas a visão te projeta para algo futuro. O seu chamado gera vida e a sua vida é o seu propósito. Eu quero encerrar a minha participação dessa manhã falando o seguinte, que Moisés ele não tocou os pés lá em Canaã.
Às vezes a gente olha assim, poxa, que triste. Os pés de Moisés não encostaram lá. Mas o coração de Moisés tocou naquela terra. Porque embora você talvez não consiga desfrutar de algo que fisicamente Deus te prometeu, a tua geração vai desfrutar disso. E quando Deus prometeu para Moisés, não era fisicamente para Moisés, mas era para a geração de Moisés. Os meus pés não tocaram, mas o meu coração já sentiu até o cheiro do céu. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê um domingo abençoado em nome de Jesus.